Glória a Jesus. Então quero falar nessa noite com vocês sobre que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. Salmo 116 e o verso 12. Amém? Tome assento, meus queridos. Glória a Jesus. E na realidade, quando nós vamos aqui nesse texto, Salmo 116, eu gostaria que vocês deixassem a palavra de Deus aberta, a Bíblia aberta, para vocês acompanharem. Não permita que nesse momento alguém tire a sua atenção. Vai ser muito rápido, pode ter certeza disso. Mas eu não sei quem é o autor desse salmo. A Bíblia não diz quem é. Alguns salmos foram Davi que escreveu, né? Esse exatamente eu não sei quem escreveu. Mas o texto diz, é uma adoração, não é? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Então nessa noite o Espírito Santo, Ele pergunta, não é, para você que está me vendo na sua casa também, que darei ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, não é? Adoração é uma resposta de agradecimento, e preste bem atenção, e não um pagamento pelo que Deus fez. Eu vou repetir, adoração é uma resposta nossa de agradecimento a Deus, mas não um pagamento. É quando você recebe alguma coisa e alguém te dá alguma coisa de graça, você fala muito obrigado, mas você não pagou por aquilo, não é? Então a adoração é um muito obrigado, mas eu não teria condição de pagar por aquilo. Então a adoração é uma resposta de agradecimento. Jamais você vai conseguir pagar tudo aquilo que Deus fez na sua vida. E eu gostaria de, enquanto eu estivesse pregando, o Espírito Santo de Deus trabalhasse na sua mente e trouxesse na sua mente algumas coisas que já aconteceu na sua vida, alguns momentos cruciais que você orou a Deus, que você pediu a Deus alguma coisa e Deus fez por você naquele momento, não é? Então eu gostaria que você lembrasse de algumas coisas que Deus fez na sua vida e que de repente você esqueceu de agradecer. Vemos nesse texto o salmista preocupado e perguntando a si mesmo: o que eu darei ao Senhor? Ou o que ele daria ao Senhor pelos benefícios recebidos? É uma pergunta que ele fez. Enquanto muitos estão querendo ser agradados, e é bom estar preocupados, né, em agradar alguém, ou ser agradado por Deus, o sentido real de um culto é de adoração, é de entrega, é oferecer, é doar ao Senhor. A primeira vez que o verbo adorar aparece na Bíblia, está lá em Gênesis capítulo 22, verso 5. Quando a gente fala aqui de adorar, foi muito tremendo o que aconteceu na primeira vez que se falou em adorar, não é? A história conta de Gênesis 22, verso 5. Foi um momento crucial. Foi quando Abraão ia entregar seu filho Isaque em sacrifício a Deus. Deus pediu Isaque, seu único filho, para entregar a Deus em sacrifício, porque Isaque estava tomando o lugar de Deus. Imagina um filho da velhice, o homem com mais de 100 anos de idade. Sara era estéril, e aquele filho era tudo para eles, era o único filho. E ali, o menino estava muito paparicado, e Deus estava ficando em segundo plano. E Deus agora pede Isaque em sacrifício. Aí você vai em Gênesis capítulo 22, verso 5. E diz a palavra de Deus assim: disse Abraão aos seus moços, aos seus criados que ali estavam: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, que era o filho dele, iremos ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. Aleluia. Olha a fé de Abraão. Ele conjugou o verbo aqui no plural. Ele disse que ele e o menino ia subir a adorar a Deus, mesmo ele sabendo que ele ia oferecer o filho dele em sacrifício. Ele disse: eu vou com meu filho, nós vamos voltar aqui, vamos adorar a Deus, e nós voltaremos para vós. Gênesis 22, verso 5. Aleluia. Olha a fé de Abraão. Abraão estava enroscado. Abraão estava numa sinuca de bico, como diz aí os jogadores de sinuca, né? Abraão estava enrolado. Mas a fé dele era tão grande que no coração dele passava que se mesmo ele imolasse o menino, ele matasse o menino em sacrifício, Deus ia voltar, dar vida àquele menino. Ele disse para os servos dele: fica aqui, que eu vou com o menino adorar a Deus. Nós vamos voltar para vós. Voltaremos para vós, não é? Quando Abraão ia entregar o seu filho Isaque, ele estava subindo para sacrificá-lo ao Senhor. Estava oferecendo a Deus o que ele tinha de melhor. Isso sim é adorar a Deus.
Isso sim é cultuar o Senhor e não somente pedir. O que é que você tem entregado a Deus? É a pergunta nessa noite que o salmista fez ali. Nós estamos, através do Espírito Santo, fazendo nessa noite. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito em minha vida? O que é que você tem dado a Deus? Que qualidade de tempo você tem dado para Deus na sua vida? Que qualidade de dinheiro você tem dado para Deus na sua vida? Que qualidade de adoração você tem dado para Deus na sua vida? Será que nós estamos pedindo demais? Entregamos pouco a Deus? Naquilo que devia ser o melhor? Abraão estava entregando o melhor, a coisa mais cara que lhe parecia, por obediência a Deus, não é? Muitos crentes, ao sair de casa e a ir ao culto, dizem: hoje eu quero receber algo. Realmente sempre estamos recebendo algo da parte de Deus. Isso é bíblico. Mateus 7, capítulo 7, verso 7, verso 8. Jesus disse: pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Buscais e achareis. Porque aquele que pede, recebe; o que busca, encontra; e o que bate, abrir-se-vos-á. É para nós, tudo bem. Mas o que é que nós estamos entregando para Deus? O que é que você está entregando para Deus? Como está a sua vida com Deus? Entretanto, não podemos inverter as prioridades. Primeiro, o reino de Deus. Nós oramos tanto, e é uma oração universal: Pai nosso que sais dos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Se vir o reino de Deus em nossa vida, Ele precisa governar, Ele precisa reinar em nossa vida. Deus não está reinando em nossa vida. Nós temos outras prioridades. Nós temos outras prioridades que não a obra de Deus. Nós temos outras prioridades que não servir a Deus, de que se doar a Deus. Eu vi uma história no Facebook de uma criança dizendo para a mãe que ela não queria ir para a escola. A mãe ficou muito brava com ele: você vai para a escola sim. E passado alguns dias, o menino disse que não queria ir para a igreja. Mas vai, meu filho. Não, mas não quero ir. Ah, tá bom, né? A mãe se importou mais com a escola, e tem que se importar mesmo. Mas quando o filho disse que não ia à igreja, a mãe acabou sendo convencida a deixá-lo em casa. Qual é a nossa prioridade? O que nós temos entregue ao Senhor? Os filhos são heranças do Senhor, heranças que Deus coloca em nossa vida. Como você tem levado o seu filho na presença de Deus? Ana era uma mulher estéril. Ela chorava, porque até naquele contexto era muito complicado a mulher ser estéril, naquele contexto cultural, porque a mulher tinha que dar filho, e filho homem, porque aquele filho, o primeiro filho homem seria o patriarca, aquele que iria governar depois que o pai falecesse, e herdar as heranças, mas ia cuidar dos irmãos, da casa e tudo mais. Mas Ana não podia ter filho. Ela orava a Deus, e um certo dia, às 9 horas da manhã, ela estava no templo. O sacerdote ali passou por ela e disse: mulher, você já está bêbada a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. A oração de Ana não saía, era apenas lágrimas. As maiores orações da minha vida, que Deus ouviu, não foram orações para as pessoas ouvirem, não foram orações bonitas, mas foram orações de adoração, orações de que você não tem mais o que pedir, porque o desespero é muito, e você começa a adorar a Deus, e você começa a glorificar a Deus, e você começa a falar com Deus, reconhecer tudo aquilo que Ele fez. O problema é quando nós estamos diante de uma necessidade, aquela necessidade premente em nossa vida, parece que tudo se resume naquela necessidade, e que se Deus não ouvir aquela necessidade, tudo que Ele fez na nossa vida não vale para nada, não valeu para nada. A gente se esquece disso. Quantos de nós dizemos: se Deus me dar um veículo, eu não vou deixar de estar na casa de Deus? Às vezes nós vimos de ônibus. Quantos de nós oramos e pedimos alguma coisa: Senhor, se Tu fizer isso na minha vida, eu vou estar na Tua casa. E Ana estava chorando
E o sacerdote pensou que ela estava bêbada. Mas Deus ouviu a oração de Ana. Sabe que o que Ana falou naquela oração com Deus? Senhor, se tu me dá um filho, esse filho que o Senhor me dá, esse filho que o Senhor vai me dar, eu vou criá-lo na tua casa, desde muito pequeno. Aí Deus deu Samuel para Ana, e ele foi criado dentro da casa de Deus, junto com o sacerdote Eli. Numa madrugada, Samuel está dormindo, não está na casa da mãe dele, lembra que eu disse? Ela entregou o filho na casa de Deus. Estava dormindo, e Samuel acorda com uma voz: Samuel! Ele acordou e foi lá. O senhor me chamou, sacerdote? Não, eu não te chamei. Volta a dormir, filho. Ele voltou a dormir. Novamente aquela voz: Samuel! E ele foi lá: o senhor me chamou? Não, eu não chamei. O sacerdote percebeu que ali havia algo de Deus. Aleluia. Samuel, se você ouvir essa voz novamente, você vai dizer assim: fala que o teu servo ouve. Ele voltou a dormir e ouviu novamente aquela voz: Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Um dos maiores profetas da Bíblia é Samuel. Aleluia. Uma história fantástica, tremenda, porque a sua mãe entregou ele a Deus e ele ouviu o chamado de Deus. Percebe como as coisas caminham na presença de Deus? Aleluia. O que é que você tem entregue a Deus? Aleluia. Nós pedimos o reino, oramos a Deus, não é? Venha a nós o teu reino, mas nós não deixamos Deus governar a nossa vida. E às vezes sentimos incomodados quando alguém pergunta: por que você não veio? Por que você não está? Nos sentimos incomodados. Faltam pessoas aqui que deveriam estar aqui nessa noite. E às vezes eu, enquanto pastor, eu sofro tanto, porque eu não consigo dizer para a pessoa, vá por esse caminho, porque a pessoa acha que a gente está interferindo na vida pessoal e não sei o quê. Porque hoje até tem disso, né? Nós não temos mais ovelhas, nós estamos carentes de ovelhas, de pessoas que queiram ser pastoreadas, queiram ser guiadas. Nós temos pessoas que querem fazer o que elas querem fazer. Amém, glória a Deus. Cada um tem livre-arbítrio, escolha o que querem fazer. Mas saiba que a Bíblia diz que é a lei da semeadura. Cada um vai colher aquilo que planta, não há o que fazer. O grande problema é quando alguma coisa dá errado, aí a pessoa corre para a igreja: pastor, deu errado, pastor, meu filho cresceu, pastor, não me obedece mais, pastor, não quer nada com nada. E aí nós temos que olhar e dizer: viu, eu não falei para você lá atrás, eu não te disse, não é? Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse isso em Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus. O que é que você tem para entregar para Deus nessa noite? Aleluia. Em Êxodo capítulo 23, verso 15, o Senhor Deus disse ao povo de Israel: ninguém apareça de mão vazia perante mim. Foi uma exigência. Aleluia. Eu tenho uma tia que trabalhou muitos anos num fórum, aposentou como assistente social, e um dia um pregador estava pregando na igreja dela sobre isso, o que eles poderiam entregar de melhor para Deus. Estava ela e a minha prima ouvindo a palavra de Deus, e elas pensaram: o que nós temos de melhor é o nosso cabelo. Fizeram uma doideira, raparam a cabeça. Um dia elas chegaram aqui em casa, as duas com a cabeça rapada, com um lenço na cabeça. Disse: o que está acontecendo? Vocês estão bem? Por coincidência, as duas desse jeito. Eu falei: meu Deus, o câncer foi para as duas. Deve estar fazendo quimioterapia, né? A minha tia disse: não, Ney, nós ouvimos uma pregação, o que nós poderíamos entregar para Deus, que era o nosso tudo naquele momento. Nós temos uma vaidade muito grande com o nosso cabelo. Não estou dizendo para ninguém fazer isso aqui, eu estou dizendo, vou contar o que aconteceu depois. E aí elas raparam a cabeça. Era o melhor que elas tinham para entregar a Deus. A minha tia trabalhou quase 20 anos nesse mesmo fórum, e ela chegou um dia lá, 5 varas, 5 juízes começaram a perguntar para ela o que estava acontecendo, por que ela rapou a cabeça.
Ela nunca pôde falar de Jesus para aqueles juízes. E naquele dia ela começou a pregar o evangelho, e um deles começou a chorar. Às vezes o seu melhor, o seu sacrifício, você não entende, mas Deus pega esse sacrifício teu e transforma em bênção. Aleluia. O sacrifício de Ana foi entregar o filho na presença de Deus. Ana nem criou ele. Foi um grande homem na presença de Deus. Eu acho que não tem coisa melhor. O meu pai fica olhando no Facebook lá, e quando vocês postam os vídeos, ele fica olhando, vendo as mensagens, ele fica glorificando a Deus, porque não tem coisa melhor para um pai que ver um filho sendo abençoado. Sim ou não? É. Glória a Deus. O Senhor está pedindo algo de nós essa noite. Feliz é aquele que está sempre pronto em oferecer. Olha que coisa interessante. Em Salmos 116, continuando no verso 13, ele pergunta lá: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Aí ele responde. O salmista pergunta e depois ele responde. Salmos 116 e verso 13. Olha que coisa interessante. Ele diz: tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor. Pastor, eu não entendi. Tomarei o cálice da salvação. O salmista estava assumindo um compromisso de viver uma vida comprometida com o reino de Deus. A expressão tomar cálice mostra que ele bem sabia que isso ia implicar em renúncia total do mundo e dos seus deleites. Não estou entendendo ainda, você vai entender melhor. A expressão cálice, Jesus também usou para mostrar que a coisa não ia ser boa para ele na Via Crucis. Ele usou a expressão cálice. Está lá em Mateus capítulo 26 e verso 39. Seguindo um pouco mais adiante, prostou o seu rosto em terra, Jesus, e orou e disse: ó meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. O cálice aqui realmente é renúncia, é coisa amarga. Jesus usou a expressão cálice com conteúdo amargo para dizer a Deus: se possível, passa de mim esse cálice. E agora o salmista, ele usa a expressão: tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor. O que é que você pode renunciar na sua vida para você ser agraciado e abençoado por Deus 100%? Você não tem atingido as bênçãos de Deus na tua vida porque você tem reservas na tua vida. Você não deixou Deus reinar em áreas da sua vida. E a área que mais está tomando conta hoje da gente é o comodismo, a falta de disposição. Até porque nós temos as informações muito rápidas. Nós não precisamos sair do sofá para ter as informações. Na palma da nossa mão chega através do celular. Nós precisávamos antes ou assinar um jornal, ou ir até a banca de jornal para saber o que está acontecendo. Nós não nos relacionamos mais. Não queremos viver em comunhão. Aleluia. Glória a Deus. O que é que você pode entregar ao Senhor Deus? Não obstante, muitos tentaram facilitar o caminho para o céu através de atalhos e outros artifícios. Ainda existe aqueles que estão dispostos a atentar, não estão dispostos a atentar para uma tão grande salvação. Hebreus capítulo 2 e o verso 3. Como escaparemos nós? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram? Nós achamos que nós somos eternos. O Espírito Santo de Deus te faz uma pergunta agora: se você passar para o Senhor neste momento, você vai estar com Deus para sempre? Você tem a salvação na sua vida? Jesus vier buscar a igreja agora. Será que você é um daqueles que vai ficar procurando as pessoas que desapareceram? Como está a tua vida com Deus? Nós pregamos prosperidade, pregamos um monte de coisa, mas não pregamos esse questionamento: que direi eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito?
invocarei o nome do Senhor. Mesmo quando muitos se fiam em socorros terrestres, o Senhor se alegra daqueles que confiam no seu nome e reconhece que em vão é o socorro do homem. Olha que coisa interessante. Que coisa interessante. O salmista, ele mesmo responde a pergunta que ele fez no verso 12. Ele responde: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Salmos 20 e verso 7 diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor, nosso Deus. Você faz menção do nome do Senhor Deus? Deixa eu falar para você que nome é esse. Está lá em Isaías 9, verso 6. Porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado, a autoridade está sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É Ele que você tem que invocar. É Ele que você tem que pedir. Para de artifício, para de confiar em você mesmo, para de achar que você resolve tudo. Viva pelo reinado, viva pela obediência de Deus na sua vida. Em Jeremias capítulo 17 e verso 5, o profeta disse: enquanto muitos confiam em carros, em cavalos, mas os que confiam no Senhor jamais farão da carne o seu braço forte, mas invocarão o nome do Senhor e Ele vai ouvir. Quem peleja por você é Deus. Isso fala de vida de fé, e fé que realmente agrada a Deus, porque Hebreus capítulo 11 e verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa, vou repetir, Ele recompensa aqueles que o buscam. Deus quer que você busque Ele, porque Ele vai recompensar você. Quantas vezes vocês têm falado com Deus, vocês têm orado a Deus, você tem tirado um minuto para falar com Deus durante o dia? Qual é o seu tempo e qual a sua intimidade com Deus? Zero, nenhuma? Ou só os domingos e as quartas-feiras? Ou às vezes numa oração, na escola bíblica dominical? Como você quer ser abençoado? Como você quer ser abençoado? Para ter comunhão, para você ter conversa. Converse com Ele, aleluia. Jovens, eu sei que passam na cabeça de vocês, tem um grande ponto de interrogação na cabeça de vocês. E olhando para vocês e até trazendo algumas fotos, e quando a gente chega numa certa idade, nós começamos a ficar saudosistas, né? Eu postei algumas fotos antigas, né? Mas isso nos faz lembrar, e o Espírito Santo, vendo aquelas fotos, me fez lembrar de algumas situações. Quantas perguntas passavam pela minha cabeça? Casei com a minha esposa muito novo. Eu 20, ela 19, né? Quantas perguntas nós tínhamos na cabeça? Quem seriam nossos filhos? Que casa nós seríamos? Onde nós íamos estar? Passa muita coisa na nossa cabeça. Mas quando o reino de Deus está na sua vida, quando Ele reina na sua vida, Ele te leva a lugares e situações que você não vai entender. Ele me trouxe para Boituva, para um deserto. Porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei falido financeiramente, falido emocionalmente. Todas as falências que você pode ver num homem, você poderia ver isso em julho de 2003. Mas o reino de Deus, Ele enxerga além do que nós vemos. Porque Deus é o Deus que conhece todas as coisas, passado, presente e futuro. E quando você deixa o reino dele vir sobre você, quando Ele te guia, o futuro pertence a Ele. É dele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Eu sei que o meu perfil de ser pastor com vocês não é um perfil de pastores que a gente vê por aí.
Mas a minha maior alegria é ser um pastor de ovelhas de sucesso em todas as áreas da vida. Sucesso, sucesso, porque quem vive no reino de Deus tem sucesso. E em nome de Jesus, vocês serão abençoados, vocês terão vida prósperas, vocês terão filhos maravilhosos, porque o reino de Deus está para vir sobre a sua vida, se você deixar, a partir de hoje. Como eu vou fazer isso, pastor? Vamos no verso 14, então vamos continuar. Salmo 116, verso 14. Pagarei os meus votos, aonde? Na presença do povo. Nós oramos em oculto e pedimos a bênção de Deus, mas quando chega na quarta-feira, que é o culto para testemunhar, nós não temos coragem de falar. Não é? Nós não temos coragem de dizer: Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Deus. E se tem um sentimento que é terrível para o ser humano, imagino que para Deus é o sentimento de ingratidão. Eu sofro enquanto pastor com esse sentimento. Pessoas que a gente ajuda, pessoas que a gente abençoa, e vira as costas para a gente de uma maneira muito fácil. Mas estava vendo uma pregação de um pastor, que me fugiu o nome dele agora, estava até agora há pouco pensando. E esse pastor pregando, ele disse que um dia ele estava muito aflito, porque várias pessoas tinham saído da igreja dele, não sei o que, estavam orando a Deus. E o Espírito Santo de Deus falou para ele: viu, você é um motorista. Mas como assim? Você é um motorista. Não, eu sou pastor, você é um motorista. O motorista, ele para e alguém sobe. Ele não pergunta para onde a pessoa vai. Alguém dá o sinal, aperta a campainha, ele para e outra pessoa desce e não pergunta para onde vai. A sua obrigação é conduzir esse ônibus em segurança. Sabia? As pessoas passam pela nossa vida, mas não importa. Elas levam alguma coisa da gente, isso importa. Às vezes ruim, às vezes bom, isso que importa. Mas uma coisa não dá para fugir: obras são obras. Cedo ou tarde, se você tem boas obras na vida dessas pessoas, as pessoas vão reconhecer. Pode ter certeza disso. E como você tem lidado com Deus? Você tem pago os seus votos? O salmista, ele diz que ele ia estar na presença de Deus, ia tomar o cálice da salvação. E aqui no verso 14 ele fala: pagarei os meus votos na presença do povo. O nome do Senhor Deus tem que ser honrado na presença do povo. Alguns de vocês têm orado lá em secreto, e Deus tem dado graça, mas você não teve coragem de vir aqui e dizer: olha, Deus fez isso por mim, por isso que eu louvo a Ele, eu adoro a Ele. Certamente havia alguns votos quando o salmista escreveu esse salmo que ele tinha esquecido, mas agora nascia um sentimento verdadeiro que fazia com os votos, que os votos fossem lembrados, não é? E nascia um sentimento verdadeiro de lembrar desses votos. É bom não nos esquecermos de cumprir com os nossos votos. No momento de tormenta e da dor, nós fazemos votos. Fazemos votos que são facilmente esquecidos no momento de bonança. Quando tudo vai bem, a gente esquece, não é? Vamos nos lembrar daquele momento difícil. Há alguns momentos difíceis da minha vida. Eu já falei, vou ser repetitivo, não vou falar de novo. Momentos cruciais, testemunhos maravilhosos que Deus fez na minha vida, que eu nunca esqueço do que Deus fez e faz na minha vida. Faça agora, o Espírito Santo de Deus pede para você fazer uma introspectiva, que você olhe para dentro de você, veja se existe algum voto que você não cumpriu com aquele que sempre atende os seus pedidos. Olhe para dentro de você. Sei que o Espírito Santo toca em você, ele te comunica algo que ele está esperando de você. Não sei se o Senhor te pede nessa hora, mas tenho certeza que alguma coisa você precisa entregar ao Senhor. Talvez não seja o Isaac que Abraão teve que levar.
A coisa mais importante. Eu sei que você que não conhece essa história, que está me vendo, no momento que Abraão foi imolar, matar o filho dele, o anjo do Senhor Deus segurou o braço dele e disse: não faça mal ao menino. E aí ele olhou, tinha lá um cordeiro enroscado naquele mato. Ele toma o cordeiro e oferece, não é? De repente Deus não está pedindo riquezas como ele pediu para aquele jovem rico. Está lá em Marcos capítulo 10 e verso 17. Um jovem chegou para Jesus, já estou terminando, por favor. Um jovem chegou em Jesus e disse: bom mestre, o que é necessário para eu herdar a vida eterna? Marcos 10, 17 a 22. Guarda os mandamentos, disse Jesus. Honra teu pai e a tua mãe. O rapaz disse: olha, desde a minha mocidade eu faço isso, desde que eu não era menino. Mas aquele rapaz era muito rico. Jesus pega e fala para ele assim: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aquele rapaz saiu triste, saiu chateado, porque ele era muito rico. E o problema não era ele ser rico, é que o coração dele, embora ele cumpria todo o mandamento religiosamente, e bem religiosamente, mas o coração dele estava no dinheiro. E o problema não é o dinheiro. A Bíblia fala que o amor é o dinheiro, que é a raiz de todo mal. Aquele rapaz era dominado pelo dinheiro. Talvez você não tenha muita coisa para entregar nessa noite, mas a Bíblia conta uma história que está lá em Marcos, está lá em João capítulo 6 e verso 9. Uma história linda, que tinha pelo menos ali de 10 a 15 mil pessoas. E Jesus pergunta se alguém tinha alguma coisa para entregar, porque precisava fazer comida para aquele povo. E tinha um rapaz com 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. E trouxeram aquele rapaz com aqueles 5 pães e 2 peixes para uma multidão de mais de 10 mil pessoas. Porque só, a Bíblia fala que tinha mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Era só aquilo que tinha para entregar. Era só aquilo que tinha para entregar. Só aquilo. Mas aqueles 5 pães e 2 peixes fizeram com que uma multidão se alimentasse. Talvez você não tenha muita coisa para entregar a Deus, mas certo é que Ele pede algo para você, algo que você tem reservado na sua vida. Quem sabe é o pecado que está dominando a sua vida. Quem sabe é a mentira que está dominando a sua vida. E você tem usado mentira em cima de mentira para tentar ajustar a outra mentira que você tem contado. Quem sabe a sua vida é uma farsa. Quem sabe você está aqui nessa noite, mas a sua vida não é essa vida que as pessoas olham para você. Eu não estou julgando você. Eu estou dizendo para você que Deus hoje quer mudar a sua vida. E socialmente nós não queremos mostrar quem nós somos, porque nós somos horríveis. Porque o pecado fede. Os nossos erros nos deixam envergonhados. Nos deixam envergonhados. Mas eu quero contar uma história para você. Uma mulher foi socialmente correta. Ela quis fugir da multidão, porque era a mulher que estava com o 5º marido, e esse 5º marido não era o marido dela. E ela foi buscar água ao meio-dia. E Jesus tinha que ir para um outro lugar. Jesus sabia que aquela mulher estava. Ele mudou a trajetória do seu caminho e foi lá para Samaria, terra dos seus inimigos, onde ele podia inclusive ser apedrejado. Os discípulos até alertaram ele: Jesus, você vai lá, você vai ter problema, vão querer te matar. Jesus disse assim: não tem problema, quem anda na luz, quem anda de dia, não tem perigo. Meio-dia ele foi. E quando ele estava ali, ele faz uma pergunta para aquela mulher. E chega para aquela mulher e diz: mulher, dá-me de beber. A mulher olha para ele e diz: quem é você? Você é um judeu, pede para mim um samaritano, uma samaritana, água. Nós somos inimigos. Socialmente ela estava usando todos os artifícios de um relacionamento social naquele momento. Primeiro ela mostrou que ela era inimiga de Jesus. Jesus vira para ela e fala assim: olha, mulher,
Se tu soubesse quem te pede água, você daria essa água, porque a água que eu quero te dar salta para a vida eterna. Ela mais uma vez usa os artifícios sociais para não mostrar quem ela é. Aí ela pergunta: você é maior que o nosso pai Jacó, que fez o poço? Quem é você? Mais uma vez ela usa o artifício social. E o terceiro e último artifício social que ela pôde falar com Jesus foi quando Jesus fala para a mulher: vai e chama teu marido. Ela fala: não tenho marido. Aí Jesus quebra ela. Até aquele momento valeu a aparência, valeu as desculpas sociais, se mostrar bem, até porque ela não queria ser vista por ninguém. Ninguém busca água ao meio-dia com o sol no pino e leva um pote de água na cabeça ao meio-dia. Mas ela não podia ser vista pelas outras mulheres. Ela não era uma mulher amada pelas outras, porque ela roubava o marido das outras. Olha como Jesus amou aquela mulher. Aleluia. Jesus quer que a sua máscara caia nessa noite. Disseste bem, mulher, que você não tem marido. Você já teve 5 e esse que você está não é teu. Aí ela assustou. Mas quem é você? Vejo que tem um profeta em Israel. Ela começou a entender que aquilo ali não adiantava ela ficar falando coisas sociais ou querer se mostrar bem. Jesus conhecia ela. Jesus estava interessado na alma dela. Estava interessado em salvar ela, porque ela mulher angustiada, uma mulher que vivia sofrendo, uma mulher que não tinha alegria. Aleluia. Aleluia. E Jesus muda a vida daquela mulher. Aquela mulher foi mudada e transformada. Os sonhos de Deus só vão poder realmente ser realizados na tua vida quando você deixar a máscara cair e você se entregar ao Senhor Jesus e adorá-lo nessa noite. O Senhor já mostrou que Ele é bom. Ele disse que o que exige de nós, o que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade, obediência ao nosso Deus. Miqueias capítulo 6 e verso 8. Eu acabei de ler. O Senhor já mostrou que Ele é bom. Deus quer sonhar os teus sonhos, mas deixe Ele reinar na sua vida. Você não pode estar aqui aos domingos e na semana estar em lugares que não era para você estar. Você não pode estar aqui aos domingos. Não que você não pode, você deve estar. Porque eu tenho a segunda filosofia comigo que eu ouvi de um pastor que foi meu mentor. Ele disse que mais valia um fraco aqui dentro do que um forte lá no mundo. Eu prefiro um fraco aqui dentro do que um forte no mundo. E que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se você está aqui, o Espírito Santo de Deus está tratando você. Deus quer sonhar os teus sonhos. Deus quer tirar essa infelicidade sua. Deus quer mudar a sua visão, quer mudar o seu caráter, transformar a tua vida. Você não pode estar fugindo. Você não tem para onde se esconder, porque você tem vivido uma vida infeliz, uma vida triste. Você sorri para as pessoas, mas você chora por dentro. E nessa noite o Espírito Santo de Deus te convida a entregar a Ele aquilo que você até agora tem guardado, aquilo que você faz que ninguém vê, que ninguém observa, mas o Espírito Santo de Deus observa. Eu vou mais longe que você. E que Deus não está castigando você nem nada. Isso não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a legalidade que você tem dado ao diabo para ele agir na tua vida, tem levado você a depressão, a sentimentos horríveis. Porque quando o homem está de alma limpa, consciência tranquila, ele pode estar passando por qualquer sofrimento, mas o Espírito Santo está na vida dele e ele se sente agasalhado, ele se sente amado, ele tem forças. Deus tem olhado para onde você tem andado. Deus tem olhado o seu comportamento.
o seu comportamento aqui na igreja e o seu comportamento na sua casa com a sua esposa. A sua esposa não é capacho sua ou seu. Os seus filhos não são propriedade suas ou seu. Deus quer transformar você. Você não é contente com isso. O que é legal de tudo isso, quando o Espírito Santo vai na mente da pessoa, no coração da pessoa, a pessoa se incomoda. Ninguém é feliz por estar no pecado, porque o pecado escraviza. E Deus nessa noite quer te dar um prato de liberdade. Você tem tentado servir a Deus, mas você não tem conseguido, porque você não consegue ser livre. Satanás tem dominado o teu relacionamento. O seu papel tem sido como os escravos, quando foi decretada a lei áurea. A princesa Isabel, ela decretou uma lei no Brasil, que todos podiam ser livres, os negros. Muitos deles iam até os portais ou as portas, me foge o nome, das fazendas. Quando olhava a estrada que eles nunca tinham andado, batia o medo de enfrentar a vida, porque na casa do seu Senhor tinha pelo menos a comida. Satanás tem mostrado para você que pelo menos a comida você tem. Deus não quer dar apenas o alimento, Deus quer te dar vida, liberdade. E se pois o Filho do Homem vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Se coloque de pé.